Mais uma leitura do Alimento Diário, também, cujo título é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, estamos na segunda semana, terça-feira. O título da segunda semana é Destinário Timóteo, parte 2. Título da terça-feira: Princípios importantes para a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, princípios importantes para a obra do Senhor. Ler com oração. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus amado, ó Senhor Jesus, fortalecendo a alma dos discípulos. Ó Senhor Jesus, fortalecendo nossas almas, Senhor. Ó Senhor Jesus, vem nos fortalecer e exortando-os a permanecer firmes na fé. Ó Senhor Jesus, que nós possamos permanecer, Pai, firmes na fé, que nós possamos permanecer, irmãos, firmes, ó Senhor Jesus, e mostrando que através de muitas tribulações, ó Senhor Jesus, virá muitas tribulações, irmãos, ó Senhor Jesus, há muitas tribulações nesse mundo, ó Senhor Jesus, mas nos importa entrar no reino de Deus, ó Senhor Jesus, mas o importante é estarmos no reino de Deus, é entrar no reino de Deus, independente, Senhor, de qualquer tribulação, de qualquer coisa que venha nos acometer. Ó Senhor Jesus, mas nos importa entrar no Teu reino, ó Senhor Jesus, que nós possamos adentrar no Teu reino, Pai. Ó Senhor Jesus, leiamos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé e Colasso de Herode, o tetrarca, e Saulo. O último nome dessa lista é o de Saulo. Barnabé foi buscá-lo em Tarso, e ele serviu em Antioquia durante 1 ano junto com os irmãos. Entretanto, o Espírito tinha pressa, pois precisava realizar uma obra. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Preparai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Como o Espírito Santo falou? O Espírito Santo falou no espírito de cada um dos 5 líderes que tiveram a percepção do que lhe era falado. O Espírito Santo atua em nosso interior, principalmente nos líderes da igreja, que têm mais sensibilidade a seu falar. Continuando. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles foram separados e enviados pelo Espírito Santo. O Espírito mandou separar o primeiro e o último dentre esses 5 da liderança de Antioquia. Eles foram então para Chipre e nesse meio tempo passaram por muitas dificuldades no mar. Em Perge, João Marcos não aguentou a dificuldade da obra e voltou para Jerusalém. A despeito disso, há um princípio importante que precisamos aprender. Sempre incluir jovens no serviço ao Senhor. Sempre aperfeiçoar alguém mais jovem que nós. Mais tarde, João Marcos se tornou útil tanto para Pedro como para Paulo. Mesmo que um jovem não suporte dificuldades, não devemos desistir dele.
Ainda na primeira viagem, quando chegaram a Antioquia da Pisídia, Paulo levantou-se para falar aos judeus. Desse momento em diante, o Espírito passou a usar Paulo como canal da palavra profética. Foi a partir daí que a ordem entre os dois foi mudada. No início era Barnabé e Saulo, mas em Antioquia da Pisídia, o Espírito Santo já estava evidenciando os dons de Paulo. Ó Senhor Jesus! Não vemos da parte de Barnabé nenhum ressentimento ou contestação quanto a isso. Ele não disse, já que foi colocado em segundo lugar, não vou cooperar com tanto afinco. Aqui podemos aprender um segundo princípio. Na obra do Senhor não deve haver conceito de posição. Devemos obedecer à ordem estabelecida pelo Espírito. Assim seremos abençoados. É simples. Se a obra é do Espírito, ele é o responsável. Não devemos ficar chateados, mas devemos dizer sim e amém. O conceito de posição é humano. O importante é sermos todos usados pelo Senhor para fazer a obra segundo a vontade do Pai. Depois de Antioquia da Pisídia, partiram para Icônio, onde enfrentaram perseguição e tumulto. Eles, por isso, fugiram para Listra e Derbe. A família de Timóteo era de Listra. Ali, Paulo curou um homem aleijado de nascença, e ao ver isso, o povo queria fazê-los deuses. Então sobreviveram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Aquelas pedras não eram pedrinhas de estilingue, eram bem maiores. Se algumas atingissem determinado lugar na cabeça, resultaria em traumatismo craniano e morte certa. Mas o Senhor guardou Paulo. O Senhor precisa revestir-nos desse Espírito no fim dos tempos. Somos os trabalhadores da última hora, somos os pequeninos rebanhos, não temos muita força. Em dificuldade, perseguição, sofrimento, nós nos levantamos e seguimos em frente. Não temos medo, porque essa obra é do Espírito. Amém. Estou relatando essas experiências fortes de Paulo em suas passagens por Icônio e Listra e Derbe, porque a família de Timóteo foi salva ali. Refiro-me a sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e ao próprio Timóteo. Estimamos pelo relato histórico que Timóteo, na época dessa primeira viagem, tivesse cerca de 15 anos de idade. Portanto, cuidemos bem das nossas crianças. Desde a infância, vamos implantar a palavra de Deus como semente nelas. Vamos investir também em nossos adolescentes, pois Timóteo se converteu nessa faixa etária. Depois de ter sido apedrejado e dado como morto, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé
e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tanto Paulo quanto Barnabé foram modelos, dando exemplo de que não tinha medo das tribulações, uma vez que é por meio de muitas lutas que se consegue entrar no reino de Deus. Isso marcou fortemente Lloyd, Eunice e o adolescente Timóteo. A educação de Timóteo nas escrituras foi dada pela mãe e pela avó. Ele cresceu no ambiente da palavra de Deus e da fé. Aqueles que cuidam de adolescentes e jovens têm uma responsabilidade muito grande. Você pode ter nas mãos futuros Timóteos. Ao preparar as pessoas, primeiramente precisamos levá-las a receber a palavra profética. Timóteo recebeu a palavra profética tanto de sua família quanto do apóstolo Paulo. Por isso, ele foi educado dessa forma e obteve tanta bênção. Aqui está o segredo. Se você quer ter uma vida abençoada, fique bem perto da palavra que o Senhor está falando. Se estiver alinhado com a palavra profética, tudo fluirá como um rio do Espírito em sua vida. Até sua profissão secular correrá bem, porque você está debaixo da direção do Espírito, alinhado com a palavra de Deus. Falo isso por experiência própria. Sejamos como um Timóteo em preparação. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou compartilhar 2 pontos que eu quero compartilhar com relação aos jovens que está falando neste dia. Primeiro ponto é aqui sobre João Marcos. Senhor Jesus. João Marcos, um jovem que partiu com Barnabé e Paulo. Na época Saulo, né? Senhor Jesus. Aqui vem nos mostrar, irmão, que esse João Marcos, que não aguentou lá as tribulações, que abandonou os irmãos, é o mesmo João Marcos que coopera com Pedro e com Paulo mais na frente, né? Senhor Jesus. Vem nos mostrar, irmãos, que a gente temos que investir nos nossos jovens. Senhor Jesus. Temos que estar sempre tendo cuidado com os jovens, envolvendo os jovens com os serviços da igreja, envolvendo os jovens sempre que for possível. E também, irmãos, vem uma orientação para os jovens que estão ouvindo essa mensagem, né? Que o jovem tente sempre se envolver com os irmãos mais velhos, tente sempre se aconselhar, pedir ajuda e estar envolvido mesmo com os irmãos mais velhos, Senhor Jesus. A gente vê aí que João Marcos, mesmo com sua falha, né, de ser tão jovem, tão adolescente, mas ele estava ali do lado de Paulo e Barnabé, né? É tão provável que futuramente ele foi um irmão que serviu, né? Ali ele passou por uma preparação, Senhor Jesus. E outro exemplo aqui de jovem que eu vejo no dia de hoje é com relação a Timóteo. E já o ponto aqui de Timóteo, um ponto assim que eu acho importante, com relação ao jovem Timóteo, foi sua família, né? Veio mostrar aqui que ele teve uma base familiar, irmãos, muito forte, né? Com sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Assim, nós que temos filhos na vida da igreja, nós temos que criar uma base muito forte para nossos filhos. Temos que criar uma base muito forte para os nossos jovens. Senhor Jesus, vendo a nossa responsabilidade como irmãos, um pouco mais maduro na igreja, né? Vendo os jovens, nós temos responsabilidade, irmão, sobre esses jovens. Temos que estar sempre ensinando, sempre estar junto com eles, sempre estando envolvendo os jovens
ó Senhor Jesus, na obra do Senhor. Porque, irmãos, é fato, os jovens de hoje é os irmãos de serviço de amanhã. Jesus é o Senhor.